Boa tarde, meu nome é Raíssa Moreira e eu vou apresentar minha pesquisa sobre a prática de gestão internacional de pessoas, a avaliação da padronização utilizada pela rede McDonald's como insumo para a elaboração de levantamento de necessidade de treinamento, orientado pelo professor Dr. João Barros de Neto. Esse trabalho irá incluir a introdução, delimitação de tema, problematização, objetivos gerais específicos, justificativa, hipótese, sistemática adotada, objetivos alcançados e dificuldades encontradas, eventuais alterações, atividades extras, apresentações e discussão crítica dos resultados preliminares da pesquisa, revisão da literatura, metodologia, técnica de coleta de dados, análise e interpretação dos dados, cronograma e as conclusões parciais. Esse trabalho é proposto para investigar a prática na gestão internacional de pessoas e o desempenho da empresa McDonald's e a rede e o seu papel da rede no setor do franchise. Essa pesquisa propõe avaliar o desempenho pelo visto Essa pesquisa propõe avaliar a padronização do desempenho pelo olhar do consumidor da franquia com reconhecimento mundial. Essa avaliação é feita pelo NPS, o Net Promotion Score, para ser metrificado para a pesquisa. A delimitação de tema foi feita na divisão de 3 países. A delimitação de tema: o estudo foi delimitado a uma empresa, sendo a rede franquia McDonald's, e a avaliação é feita pelos clientes, pelos órgãos internacionais da franquia, avaliando 3 países: Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Também sobre a delimitação do tema, a pesquisa é aplicada nos 3 polos, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, sendo um questionário com foco em 5 das 8 dimensões de qualidade de Garvin, sendo desempenho, atendimento, conformidade estética e qualidade percebida. A problemática sendo foco na questão como as organizações têm controle da qualidade de serviço e mantêm a padronização dos polos. O objetivo geral da pesquisa é determinar, por meio de avaliação dos consumidores, se o método de padronização de qualidade da empresa pesquisada, sendo McDonald's, se ela consegue se adequar em diferentes lugares e estipular o nível de qualidade determinado por meio de ferramentas de pesquisa de avaliação padrão, como o NPS. O NNT, o levantamento de necessidade de treinamento, é utilizado também para determinar se a empresa precisa de mais treinamento. Lembrando, o levantamento de necessidade de treinamento é utilizado nessa pesquisa também como capacitor para avaliar se os funcionários do McDonald's necessitam de treinamento padronizado. Também é importante lembrar que as pessoas são peça-chave para garantir a qualidade em serviços, pois elas têm a capacidade de influenciar diretamente a percepção dos clientes. A justificativa aborda alguns tópicos como a atualidade do tema e o ineditismo do trabalho. O relatório de desempenho do franchise brasileiro do quarto trimestre de 2022 apontou um crescimento de 20% nos 3 principais setores de atuação do mercado de franquias, sendo que o setor de QRS, Quick Service Restaurant, teve um grande empenho, e a franquia McDonald's está em terceiro lugar no top franquias, mostrando sua importância no setor. Quanto ao ineditismo do trabalho, proporcionará mais importância ao assunto a análise do ponto de vista dos clientes usando ferramentas específicas e aplicadas em uma organização de grande porte. O ponto de vista dos clientes é apreciado por ser reconhecido como fator relevante e por ser um estudo de uma empresa líder no mercado. Outros fatores para justificar o trabalho é o interesse da autora, a relevância do tema e a pertinência do tema. Quanto ao interesse da autora, a validade chama atenção por tentar definir como uma empresa consegue ter um índice de reconhecimento com qualidade. A relevância do tema, em uma questão social, o tema se apresenta como um espectador de uma marca que se preocupa com os produtos e serviços de qualidade e isso afeta muito a sociedade atual, que busca sempre o melhor para si. Quanto à pertinência do tema, é um tema importante para que futuros empreendedores possam constatar a melhor forma de avaliar sua qualidade de padronização através das ferramentas apresentadas e do contato do consumidor com o prestador de serviços. Futuros alunos também poderão comparar como a gestão de serviços pode ser diferente no exterior. Quanto às hipóteses, a primeira hipótese aborda que há métodos colaborativos que mostrarão desempenho e comunicação diferente nos 3 polos e problemas que os franqueados encontraram na padronização e melhora na qualidade de serviço. Isto é, haverá diferentes percepções de qualidade nos 3 países pesquisados. Quanto à hipótese 2, as diferentes percepções de qualidade indicarão necessidade de treinamento diferente para as pessoas nos 3 polos, sendo os 3 polos do Brasil, Estados Unidos, realizou encontros individuais conforme a solicitação dos alunos. Ao longo dos meses passados, foram realizados 3 encontros extras via Teams por essa orientada para falarmos dos seguintes temas: dúvidas em gerais, introdutivas, bibliografia e fichamento e a hipótese. O professor sempre disponibilizou para caso de dúvidas ou para discutir mais sobre o tema de pesquisa, acompanhando as modificações ao longo do projeto. Quanto aos objetivos alcançados e as dificuldades, na pesquisa bibliográfica foi possível definir os parâmetros para o questionário de forma que a análise pudesse ser feita de forma satisfatória e ter resultados. Essas características foram usadas no questionário como parâmetros de qualidades, que foram avaliados e então classificados dessa forma. Foi usada a escala Likert em um primeiro aspecto, a fim de metrificar as opiniões dos avaliadores de forma prática. A avaliação foi feita com questionários em português e inglês, para que a pesquisa conseguisse circular pelos países da língua nativa inglesa, sendo os polos Estados Unidos e Inglaterra. Algumas alterações que houve no processo, desde a etapa inicial da iniciação, foi que a ideia era de um processo interno e fazer uma pesquisa interna para uma avaliação externa. Então, das entrevistas que seriam feitas com os funcionários foram feitas em entrevistas com clientes, e o fator determinante para isso foi um fator determinante para a escolha de Garvin como desempenho, pois aborda um ponto de vista do cliente individual. Atividades essas realizadas pela autora foi curso, como gerar bons momentos no atendimento aos clientes do McDonald's. Também participei da semana da administração dia 12 a 16 de setembro de 2022 e da palestra Construção de Arquivos Acadêmicos. Apresentação e discussão crítica dos resultados preliminares da pesquisa. A metodologia aborda o tipo de pesquisa.
Sobre metodologia, quanto ao tipo de pesquisa, considerado pelo GIL, classifica com relação aos objetivos e com relação aos procedimentos técnicos. Os objetivos é também pesquisa exploratória, porque tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, como vistas a torná-lo mais explícito, podendo envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com experiências com pessoas experientes no problema pesquisado e estudos de caso. Quanto aos procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, pois foi desenvolvida com base em material já elaborado, construído principalmente de livros e artigos científicos. Também se pretende utilizar o levantamento mediante a interrogação direta dos clientes que usaram o serviço do McDonald's, procedendo-se à solicitação de informações acerca da qualidade do serviço, a fim de levantar insumos para indicação de ações de treinamento visando a melhora da qualidade percebida. Quanto ao método, segundo Lactus e Marconi, os métodos podem ser subdivididos em métodos de abordagem e de procedimento. Quanto ao de abordagem, adota-se aqui o método hipotético-dedutivo, o qual se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca de qual forma, hipótese, e pelo processo dedutivo, testa-se a ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. Quanto ao método de procedimento, assumiu-se o método monográfico, que para Lactus e Marconi é um estudo sobre um tema específico que obedece rigorosa e metodologicamente para investigar o tema escolhido em profundidade de acordo com os fins submetidos. Quanto à técnica de coleta de dados, a coleta de dados foi, na parte teórica, foi feita através de pesquisa, artigos, livros, documentos, etc. Para coletar dados primários no levantamento, isso é, dado que ainda não sofreram estudo e análise da opinião dos respondentes. Serão utilizados como instrumentos um roteiro de entrevistas semi-estruturado e um questionário eletrônico, com perguntas abertas e fechadas, ambos a serem elaborados com base no referencial teórico já disponibilizado. Quanto à análise e interpretação de dados, aqui a gente pode observar o gráfico. Quanto à análise e interpretação de dados, podemos observar nesse gráfico que é uma escala de alguns dos questionários apresentados. Uma escala de 0 a 5, quando você recomendaria o atendimento do cliente McDonald's a um colega. É possível ver que o serviço do McDonald's é considerado bem satisfatório, apesar de ter uma tal proximidade com o moderado. E também, considerando o moderado junto com o insatisfatório e muito satisfatório, poderiam exceder o satisfatório junto com o excelente. Com satisfatório você está com o tempo que espera realizar esse pedido de sua comida no McDonald's. Então, a questão do moderado e o satisfatório normalmente tem uma equidade aqui e eles ficam no mesmo nível. Porém, o insatisfatório junto com o moderado e o muito insatisfatório não superaram o satisfatório com o excelente, interpretando assim uma certa positividade sobre a avaliação do McDonald's. Você acredita que a equipe de McDonald's possa ajudar a resolver quaisquer problemas ou dúvidas que você possa ter? Aqui temos uma insatisfação maior enquanto a melhora contínua do McDonald's e seus serviços. Também é importante explicar que nos gráficos é dividido entre os frequentadores das unidades dos Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, Inglaterra e Brasil. Com base nas suas visitas anteriores, como você acha que o McDonald's está constantemente se esforçando para melhorar seus serviços e produtos? E a questão, uma outra questão é ver que há uma insatisfação na melhoria contínua, pois o insatisfatório está muito elevado. Então, acredita-se, com esses dados, que a melhoria contínua não é bem avaliada pelo McDonald's, pelos clientes do McDonald's. Quanto a rede mantém o mesmo sabor de qualidade em diferentes locais, também há uma certa equidade entre concordo e discordo, e, e o não sei também acaba equilibrando um pouco. Mas acaba que concordo plenamente, eu concordo a uma certa elevação entre o discordo e o discordo totalmente. Isso significa que, apesar da questão dos clientes acreditarem que tem o sabor em diferentes locais. Quanto a essa análise de gráfico, a gente pode ver uma questão de como você avalia a consistência dos produtos em diferentes locais. Há uma grande satisfação, mas o nível de insatisfação e moderado acaba ultrapassando o satisfatório e excelente, dando uma certa interpretação de conflito entre os pesquisados quanto a essa opinião. Qual a sua percepção da capacidade de McDonald's de atender solicitações especiais com modificações em itens do cardápio? Essa questão também foi considerada muito moderada e foi explorada nas entrevistas, pois o nível de insatisfatório, satisfatório e moderado acabou sendo, em uma análise pontual, basicamente igual. Então, a análise dessa pesquisa de questionário, em primeiro lugar, foi que a impressão favorável à marca em uma questão principalmente estética, de lealdade, que é um dos pontos de Garvin, e também pontos de indecisão ou discordância, como na questão de consistência dos produtos e atendimentos especiais. Melhorias a serem feitas e conformidades com sabor e atendimento foram questionadas, principalmente na questão de melhoria contínua. Esses resultados indicam um viés que os consumidores pensam positivamente sobre os critérios de qualidade avaliados nessa pesquisa, sendo atendimento, sabor e produtos e estética dos estabelecimentos sendo avaliados. Quanto à análise e interpretação de dados na entrevista, pode ver o que o desempenho aqui, apesar de tudo, apesar do muito satisfatório, insatisfatório e moderado serem apontados, principalmente nas questões individuais de problemas nos pedidos especiais. Eu concordo plenamente. Em uma questão de estética e qualidade percebida, o concordo também se destacou mais que o discordo totalmente. Quanto à conformidade, o nível de satisfatório e moderado ficou muito próximo, principalmente porque o insatisfatório e o moderado o moderado e satisfatório ficaram em um nível elevado. A análise da entrevista, a primeira hipótese é confirmada em respostas do questionário. Quando as entrevistas e respostas do questionário foi confirmado que há necessidade de uma melhoria no treinamento quanto ao LNVT, que foi o levantamento feito, a partir da interpretação da avaliação quanto à melhoria contínua. Os participantes discordam sobre o fator de conformidade, indicando uma discrepância na hipótese em sua totalidade, ou seja, algumas das avaliações podem ser interpretadas de forma diferente, então o seu nível de avaliação foi diferente para alguns dos avaliadores, apesar da métrica feita. Passando para as entrevistas, o fator foi levado em consideração-chave do questionário. As entrevistas exploraram as preferências em razão de desenvolver discrepâncias entre entrevistados, ou seja, algumas questões da entrevista foram ressaltados problemas individuais que as pessoas tiveram quanto ao McDonald's e suas experiências com ele, sendo positivas e negativas, ou experiências cotidianas. A ferramenta NPS foi utilizada como intenção de calcular uma média de participantes, mesmo na entrevista, conforme
com a intenção de metrificar melhor os parâmetros de avaliação. Algumas questões da entrevista quanto à conformidade foi: você acha que a consistência no sabor dos alimentos do McDonald's é um indicador importante da qualidade do serviço? Por quê? Estética. Outra questão foi a questão da estética. Muitas pessoas têm seu sanduíche ou hambúrguer favorito do McDonald's. O que faz com que a X em particular se destaque para você em termos de sabor e experiência geral? Você tem outro produto que se enquadra nessa descrição? Quanto à qualidade percebida, considerando a variedade de itens no menu, quais produtos do McDonald's você considera excepcionais em termos de sabor e qualidade? Quanto ao desempenho e atendimento, na sua opinião, qual a importância dada quanto à questão do desempenho e atendimento, na sua opinião, qual a importância dada pelos funcionários da precisão do pedido e da entrega correta dos itens solicitados em restaurante McDonald's em uma escala de 0 a 10, quantas avaliações? Quantas notas da avaliação, a qualidade quanto à nota da avaliação, a qualidade percebida foi caracterizada com questões de gosto, experiências, variedade, inovação e praticidade. Como alguns desses itens não são precisamente quantitativos, a avaliação está relacionada como ruim ou bom. Nesse caso, a qualidade percebida foi avaliada como relativamente boa, sendo que algumas interpretações quanto aos clientes variavam, de forma que a experiência se destacava. Quanto ao desempenho e atendimento, a nota foi considerada 8, considerando fatores como eficácia, agilidade e solicitude. Porém, a questão de se destaca é que, apesar de alguns avaliarem 10 em questão de gentileza e outras coisas, quanto à eficácia, principalmente com a ajuda dos totens, a avaliação foi tendo uma média negativa, tendo uma média 7 no quesito de atendimento e solicitude, principalmente quando se trata de pedidos especiais. Quanto à conformidade, os aspectos da conformidade foram aproximadamente avaliados em 5, numa escala de 0 a 10, dando uma impressão um tanto negativa quanto ao desempenho e atendimento, porque foi avaliado como se tivessem muitas discrepâncias entre a empresa e os seus polos exteriores. Quanto à estética, esse elemento foi determinado pela aparência real do produto, das embalagens e da aparência da marca em um geral. Esse aspecto foi considerado uma nota 7 e foi relativamente bem avaliado pelos consumidores, apesar de que não ser um atrativo único para os avaliadores consumirem do produto da empresa. Quanto à revisão da literatura, algum dos livros quanto à qualidade foi controle de qualidade total do autor Ishikawa, que foi determinante para considerar que o padrão de qualidade feito pelos clientes é um padrão que deve ser considerado extremamente importante para eles liderarem o mercado. Quanto ao parâmetro de qualidade, seria o gerenciando a qualidade Darwin, e ele também é um fator importante, pois ele determinou os aspectos que iriam ser avaliados quanto à qualidade dos clientes, sendo os 5 aspectos: atendimento e desempenho, estética, conformidade, qualidade percebida e conformidade. Quanto ao Net Promoter Score, que foi um NPS utilizado como metrificação, a pergunta definitiva 2.0 de Richard e Mark e a administração de marketing 14ª edição de Kotler e Keller ajudaram a usar a ferramenta e a metrificar. Quanto ao desenvolvimento da pesquisa, como elaborar projetos de pesquisa do GIL e metodologia do trabalho científico de Lapis e Marconi, determinando... Quanto ao Net Promotion Score, o livro Administração de Marketing, a revisão da literatura foi considerada de acordo com Kotler e Keller, em um tradicional levantamento do Net Promoter Score, foram são convidados a avaliar a probabilidade de fazer recomendações em escala de 0 a 10. Em seguida, os profissionais de marketing submeteram os detatores, aqueles que deram nota de 0 a 6, os promotores e aqueles que deram de 9 a 10, para chegar na Net Promoter Score. Os clientes que atribuem nota 7 ou 8 à marca são considerados passivamente satisfeitos e não são incluídos. O índice NPS mais comum recai na faixa de 10% a 30%, as empresas de nível mundial podem pontuar mais de 50%. Na pesquisa que foi feita, os clientes avaliadores deram antes realizada, os clientes avaliadores deram notas que responderam entre excelente e muito bom na escala NPS. Segundo o Quadro esse valor seria cerca de 100% até 75% da avaliação. Essa avaliação será dividida em parâmetros como o atendimento e desempenho dos polos, incluindo os produtos, e a avaliação também do serviço rápido e eficiente. Quanto à qualidade dos produtos, foi incluído os hambúrgueres, bebidas e sobremesas. Quanto à estética, os lanches e a avaliação delivery, embalagem. E 4, a qualidade percebida pelo cliente, que apresenta uma forma mais livre como opções de sentimentos dos avaliadores e experiências. Quanto à revisão da literatura, na parte do treinamento, administração de empresas do setor de serviços Barros Neto, teorias da administração aplicada no setor. Foi, com os resultados dessa pesquisa, é possível obter instrumentos importantes para a elaboração de um levantamento de necessidade, com o objetivo, conforme o Chavenato falou, é garantir que o funcionário tenha as competências necessárias para desempenhar efetivamente suas funções e contribuir com o sucesso da empresa. O levantamento LNT, baseado também nos princípios de treinamento, envolve a coleta de informações sobre a habilidade e conhecimento atual dos trabalhadores, identificando das habilidades e conhecimento necessários para atender as metas e objetivos da empresa, bem como o desenvolvimento de treinamentos e programas de capacitação que possam preencher essas lacunas. O NNT é importante porque permite que as empresas identifiquem os pontos fracos de sua equipe e invistam em treinamentos adequados para ajudá-las a desenvolver e aprimorar as habilidades necessárias para realizar um levantamento eficiente. É crucial que as empresas utilizem metodologias adequadas e ferramentas eficazes. Entre as principais técnicas utilizadas pelo NNT são as entrevistas, questionários e as observações, além de outras ferramentas de análise e de feedback, entre outras. Como falou também no treinamento de desenvolvimento e educação para funcionários de organização de Chavenato, compreendo sobre principalmente o levantamento. Quanto ao franchise, dessa pesquisa foi apoiado pelo sistema de avaliação de desempenho aplicados à rede de franquias do Larieri e desempenho de franchises brasileiros, destacando o quarto trimestre de 2022, divulgado pela ABF, Associação Brasileira de Franchising. Quanto ao cronograma das atividades a entrega do relatório parcial foi dia 13 de março, a revisão do relatório foi 13 de abril, a criação dos questionários também foi em março, no dia 10, a aplicação do questionário começou no dia 1º de maio, e a análise do questionário em conjunto com a pesquisa bibliográfica no dia 10.
As entrevistas começaram no dia 12 de julho e foram até dia 20 de agosto. A análise das entrevistas e questionários no dia 22 de agosto e a revisão dessa análise das entrevistas foi feita no 25 de agosto. A entrega do relatório final foi no dia 28 de setembro e a entrega da IC, entrega do relatório final foi dia 28 de setembro e o encontro da IC é hoje, no dia 6 de dezembro. A qualidade de negócio é principalmente destacada pela avaliação dos clientes, principalmente no caso de franquias, que devem ser avaliadas de forma padronizada pelos clientes, a fim de sempre atraírem suas várias filiais mais avaliadores, mais consumidores. Apesar das características e avaliações podem ser abstratas e diferentes, é preciso que o negócio tenha uma avaliação concisa do seu público em geral para seus produtos e seus serviços. Uma franquia, para se manter padronizada, não deve depender apenas de seus produtos, sendo que eles tenham o mesmo sabor ou consistência. É preciso lembrar que uma franquia deve ter um conjunto de características para que possa ser considerada padrão, incluindo atendimento, serviço, estética e o valor que é atribuído à marca. É importante que uma marca perceba isso e perceba que um dos principais ativos que um dos seus principais ativos é o seu serviço, que deve ser prestado de forma melhor possível, mostrando a qualidade da marca. Quando se tem uma avaliação de seus serviços, é possível fazer um treinamento padrão e ter perspectivas do que pode ser melhorado na marca. Sendo assim, a pesquisa direcional atribuída com resultados atribuídos ao NPS e as entrevistas, que a hipótese 1 e 2 são válidas, determinadas pelas características padronizadas pelo Garvin, com um padrão de avaliação razoavelmente conciso. Conclusão parcial indica aspectos a serem melhorados e uma percepção de qualidade diferente, o que se encaixa na hipótese 1. A qualidade da comunicação fora da padronização exata entre os polos mostrou, devido às experiências e às avaliações do questionário, que nem sempre, apesar da rede ter sido padronizada, nem todos os serviços da rede, apesar dela ter sido padronizada, estão num aspecto de excelência. E essa diferença de padronização mostrou uma necessidade de treinamento, de desenvolvimento de um treinamento que indique uma melhora contínua e também a solicitude dos funcionários. Outros fatores pontuais foram destacados, como a higiene nos locais, mas esses foram pontos, mas essas foram avaliações pessoais por experiência, em geral, com a necessidade de levantamento de treinamento. Por fim dos agradecimentos, eu gostaria de agradecer o professor Dr. João Barros de Neto, assim como a instituição, o Edifício Católica de São Paulo, pela oportunidade de realizar essa pesquisa. Muito obrigada a todos e boa tarde.